Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa Libera Libido. E hoje nós estamos com um tema para lá de importante, instigante e eu diria essencial para os dias atuais. Vamos falar sobre masculino, sobre masculinidade? Para você, o que é masculinidade? Já manda aí para a gente nos comentários, já deixa o comentário aqui embaixo depois também, se você não conseguiu assistir essa live ao vivo. E a gente quer saber o que você entende por masculino, por masculinidade e assim por diante. Bom, pessoal, antes de eu começar o programa efetivamente, eu quero deixar aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso projeto. O programa Libera Libido está disponível no Instagram, no arroba programa Libera Libido, ou ainda no @oficial. Lá você vai encontrar os programas que a gente publica aqui no YouTube, também disponíveis, e principalmente lá no Instagram do programa Libera Libido, todas as participações, todos os momentos étnicos, está tudo separadinho, as músicas, e você consegue assistir todas essas, etapa a etapa, tudo que acontece aqui dentro do programa. Bom, além disso, nós temos o programa através de um podcast, que na verdade você acessando o Spotify e jogando lá podcast, programa Libera Libido, você consegue ouvir todos os programas que a gente faz aqui no YouTube. Além disso, nós estamos também na Rede Smart de Comunicação, no canal 23 em São Paulo, e de acordo com cada região do Brasil, muda o canal, mas vocês conseguem nos assistir toda quarta-feira às 9 da noite, lá na Rede Smart. Então, vocês têm inúmeras opções e possibilidades de nos assistir, e aí a gente pede para vocês que nos deixem aqui um joinha, um positivo de vocês, que curtam, compartilhem, comentem, enviem para aquelas pessoas que vocês acham que é interessante terem acesso a esses programas, e salvem também, enfim. Todas essas etapas que a gente sempre fala aqui no início do programa, elas são extremamente importantes para a gente conseguir divulgar e difundir ainda mais o Libera Libido. E para quem está chegando aqui de primeira, assim, ainda não conhece a ideia e a proposta do programa, é bom lembrar que esse programa é apresentado por mim, Júlia Lucaeta, e pelo Henrique Pinheiro, que eu convido agora para se juntar a nós aqui. E a ideia do programa é essa, de desmistificar olhares, rever conceitos, reanalisar alguns paradigmas que a gente tem aí desde a infância, dos modelos de gerações, né, Henrique, que seguem por gerações, e dar essa repaginada nisso tudo. Então, Henrique, agora a bola é contigo. Seja bem-vindo de novo. E bora. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez agradecer por você nos permitir entrar dentro do seu lar, do seu carro, do seu fone de ouvido, seja lá onde você estiver. E o programa tem sido um sucesso, né? Nós recebemos mensagens, o pessoal que assiste de outros países. Bom, o pessoal do Brasil tá tá muito envergonhado, viu, Júlia? Porque o pessoal de fora manda mensagem, escreve, estão adorando, né? Porque passa na rede Smart Conversa, e vocês aqui muito tímidos. Então, gente, vamos conversar com a gente, mande suas mensagens, temas para os programas. A ideia é a gente estar próximo, né? É bom lembrar que o Henrique trouxe aqui essa informação, porque o que acontece? Através da rede Smart de Comunicação, nós estamos presentes em 96 países. E realmente a gente já teve participações aí desde Estados Unidos, Portugal, o pessoal da Espanha, enfim. Então, manda pra gente os seus comentários, as suas observações e o que vocês acham sobre os programas, né, que a gente está trazendo, os temas, porque é extremamente importante, inclusive para a gente definir os próximos temas, né, Henrique? É verdade, são 196 países, gente, e vocês que estão aqui com a gente. Então, semana passada a gente falou do feminino, hoje não podíamos deixar de falar do masculino, e a ideia, a brincadeira, eu acho que um pouco que a gente pode já começar a pensar o que torna, semana passada a gente falou o que torna um ser feminino, o que torna um ser masculino. Masculino, o ser homem, tem alguma diferença masculino, homem? A pergunta, né, Júlia? Isso? O masculino está na testosterona. Como que é isso para vocês? O que define alguém masculino e alguém feminino? O que define um homem e o masculino? Uma mulher e o feminino? Será que tem diferença? Será que a gente não confunde, Júlia? Todas essas questões? Eu acho que esse programa vai trazer muito dessas leituras que você já está abordando aí. E eu peço para a galera aí de casa já ir respondendo para a gente. A gente fez dessa vez 3 perguntinhas.
Então, a primeira é justamente essa que o Henrique já falou. O masculino está na testosterona? O que vocês acham? O macho e masculino são as mesmas coisas ou não? Quais são as diferenças? E, além disso, conta pra gente, ser másculo é ser grande? E aí tem um duplo sentido na pergunta, né, Henrique? Tem. Essa é boa, hein? E aí? Vamos embora, vamos ver o que eles falam. Vamos trazendo esses comentários aí, essas participações e ponderações de vocês, porque agora, nesse momento, a gente vai trazer o nosso convidado especial, que é o Edvandro Damasceno. Ele já participou aqui através dos vídeos que a gente sempre tem, né? E agora ele está no formato virtual, lógico, mas está presente com a gente para conversar um pouquinho sobre o masculino. Bem-vindo, Ed! Olá, boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar algo, né? Poder colaborar. Muito feliz, muito contente de estar aqui. Muito boa noite para todo mundo aí. Valeu. Obrigada também, Ed, por aceitar participar, né, e trazer todos os seus conhecimentos. Ele tem um trabalho, para quem não sabe, está desenvolvendo um trabalho justamente relacionado ao masculino. E é um tema que eu considero extremamente importante e necessário, assim como a gente já falou um pouquinho sobre o feminino, para o mundo atual. E aí, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou trazer para vocês, dentro do nosso momento Etmos, que a maioria já deve conhecer, o que é o masculino dentro do dicionário, nosso dicionário padrão, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa leitura do masculino. Então, deixa eu só trazer aqui um videozinho para vocês conseguirem analisar esse significado e, na sequência, a gente vai conversar juntos com vocês. E aí eu acho muito interessante porque no próprio dicionário ele deixa muito aberto o significado de masculinidade. E ele fala que tem muitas possibilidades de leitura, né? Traz uma breve análise sobre o que seria o masculino, mas é uma coisa muito instigante, porque como a gente estava conversando, né, Henrique, ele é um termo relativamente recente, né? E quando a gente conversa sobre isso, muitas falas, de alguma forma, elas se confundem, se batem, elas não têm uma leitura tão específica, não achas? A gente estava falando justamente isso, viu, Ed? E aí eu quero ouvir um pouco sobre o seu trabalho, que eu estou curioso. O que você tem escrito sobre o masculino? Por quê? Nas pesquisas, a ideia tanto do masculino quanto do feminino era algo já constituído. A gente está num ponto de constituição, não de uma característica a ser debatida. E o que se debate é o ser homem como espécie. O que define um homem, um ente, enfim. E o que você tem visto, Ed, sobre essa questão do masculino? Como que é esse teu trabalho? Me conta pra gente. Faz algum sentido o que eu falei aqui, Ed? Faz algum sentido isso? Não, faz total sentido. Ainda é ainda é um início, né, de uma busca, de uma pesquisa, de um conhecimento, de uma possibilidade mesmo de poder falar, de poder perceber essa questão da masculinidade. Ainda tem acho que ainda existem muitos passos assim a serem galgados. Ainda é uma coisa realmente muito recente para mim. Mas o que eu tenho visto, que eu tenho compreendido, é que sim, é uma leitura muito ampla, muito abrangente, e que é feita muito dentro de uma perspectiva particular. É muito comum, e sempre foi muito comum dentro da nossa sociedade, a gente caracterizar, definir esse masculino, esse feminino, a partir dessas características que o dicionário fala para a gente, né? Características, comportamentos, que estão ali inseridos num contexto em que a gente faz, no primeiro momento, uma identificação de masculino e de feminino.
E eu fui muito nessa direção quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais nisso. Só que eu me deparei, né, com uma surpresa grande de entender como isso já está sendo, como essa discussão, como ela já está tendo uma abrangência muito maior. Como essas reflexões, elas estão tendo uma abrangência maior. Eu me encontrei com muitos questionamentos meus a respeito desse ser masculino, a respeito dessas características, a respeito desses comportamentos, e encontrei um universo de homens como eu que estão também buscando encontrar essas respostas, né? Essas respostas, elas vêm muito de uma percepção individual, acredito eu. Eu vou te interromper rapidinho, Ed, porque essa sua fala, hoje quando a gente mandou divulgando o programa, no WhatsApp mesmo, para um grupo de amigos, enfim, eu achei muito interessante porque tive alguns retornos e 2 deles estavam falando sobre o sagrado masculino. A gente fala muito sobre o sagrado feminino, já está sendo mais difundido, né? Conhecido, e agora está surgindo essa ideia do sagrado masculino. E eu achei muito bacana, eu falei assim, olha que interessante, a gente está num momento em que a gente está entrando num autoconhecimento, seja dentro do feminino, do masculino, enfim, mas onde isso acaba se tornando uma necessidade de você entender quais são que até, digamos assim, o próprio feminino tem o masculino e vice-versa. Então, esse diálogo, como você falou, eu acho que é uma dor latente que eu percebo e observo em vários homens, de se autoconhecer, de saber quem você realmente é, quais são as suas funções dentro da sociedade ou dentro de um modelo de sociedade ou dentro até mesmo de uma relação, de um relacionamento, enfim. Então, acho muito bom, muito gostoso saber que isso está abrangindo, que as pessoas estão procurando esse autoconhecimento e, consequentemente, entender e saber melhor sobre o todo, né? Porque quando a gente se conhece melhor, a gente acaba conhecendo o próximo também, né? E aí, Henrique, você dentro da psicanálise, o que me conta? Olha só, a gente vai começar a entender o seguinte, que essa ideia de masculino e feminino, ela é uma posição. Como assim? Quem diz para o menino ou para a menina o que é ser masculino, o que é ser feminino? Ou seja, as crianças, elas são totalmente introjetadas. Quando nós somos crianças, toda a informação do mundo, já existe toda a informação do mundo e ela é colocada dentro de nós. Então, o nosso primeiro contato com a sociedade é dentro de casa. Então, esse primeiro lar, esse primeiro momento é que vai definir para nós o que é, como eu tenho que me comportar. E essa criança, então, ela vai interagindo com isso e vai entendendo o que é um homem, o que é uma mulher. Isso vai ser determinado com as figuras parentais que estão ali. Então, quando a gente pensa não só no masculino, mas como um sujeito vai ser introjetado, vai se tornar um ser social, a primeira interação dele é onde ele nasce. Então, todo o exemplo. Então, se nós temos, por exemplo, vamos pegar um casal mais tradicional, para dar um exemplo, e a gente estende isso para todos os tipos de casais que existem, tá? Todas as possibilidades. Mas um casal tradicional, um homem e uma mulher, que já não é mais tão tradicional assim, agora a gente já está, isso já é coisa arcaica, enfim, já estamos num novo momento. Mas nesse casal, por exemplo, pegar um homem preguiçoso, né? Geralmente as mulheres reclamam da preguiça dos homens, né? O homem não ajuda. Então, a gente tem uma criança ali, por exemplo, um menino, vamos entender nessa cena fantástica que eu estou trazendo, que tem uma criança, e essa criança é um menino, e ele se identifica com essa figura masculina, esse homem supostamente preguiçoso que não contribui com o lar, com os afazeres do lar. Se ele se identificar com esse homem, com essa ideia de masculino nesse homem, ele tem a tendência de se caracterizar assim também. Por quê? Porque no meio social dele, aquele homem com aquelas características foram aceitas. Como assim? A parceira desse homem aceitou. Então a gente estende isso para todo tipo de relacionamento. Tanto menina quanto menino. Tem várias posições. A gente precisa sempre... Eu consigo descobrir em clínica qual foi a introjeção com a história. Mas essa é uma possibilidade para vocês entenderem que essa ideia de masculino ou de feminino, ela vai se dar de acordo com as referências que me foram dadas. Então,
Se as referências mudam, muda a minha característica. E aí volta a pergunta. Eu vi que tinha uma resposta, Júlia. Você trouxe uma resposta de alguém? Do Marcelo, deixa eu até trazer de volta aqui. Achei bem interessante e pertinente a fala dele. O dicionário diz uma coisa, mas a biologia diz outra. E a sociedade diz outra coisa ainda. É porque realmente acho que é um termo, a gente está tratando sobre esse assunto de uma forma mais abrangente e muito nova. Né? Desde o feminino, exatamente, como a gente conversou na outra live, e quanto com o masculino. O masculino ainda mais, né? A gente tem uma música agora do York, do Thiago York, que ele fala exatamente isso, sobre a masculinidade frágil, tóxica, enfim. E é muito representativa aquela fala dele, né? Ela é muito, você pondera muitas mensagens que ele traz na música, você fica até um pouco assustado, mas é a realidade. Então, que a gente até trouxe aqui a brincadeira deixa eu puxar de novo, mas a gente quer saber de vocês, o masculino está na testosterona, afinal de contas? Então, responde aí pra gente. Macho e masculino são as mesmas coisas? O que há de diferença entre uma coisa e outra? E, por fim, ser másculo é ser grande? Conta pra gente aí. E, Henrique, eu quero trazer, antes de você voltar na fala, porque o que o Henrique está trazendo para vocês, gente, é uma fala dentro do espaço da clínica, como ele falou, mas que é muito ponderada se você colocar no resto do nosso ambiente, né? Isso acaba acontecendo e refletindo de várias formas nos nossos espaços. E eu vou trazer aqui um relatório que foi publicado em 2019 pela Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde. E ele concluiu que as expectativas sociais dos homens de serem provedores de suas famílias e terem condutas de risco, serem sexualmente dominantes e evitarem discutir as suas emoções ou procurar ajuda, ou seja, comportamentos referidos como masculinidade tóxica, estão contribuindo para maiores taxas de suicídio, homicídio, vícios, acidentes de trânsito, bem como doenças crônicas não transmissíveis. Esse é um dado bem recente, 2019, como eu falei, e a fonte que a gente extraiu isso foi do site Glamour. Então, só para a gente ver como isso acaba interferindo no todo, que a gente acabou de falar dentro do consultório, como o Henrique estava comentando, e de todas as formas no nosso dia a dia, né? E eu queria saber agora, eu vou puxar rapidinho uma outra fala aqui, que eu achei muito legal, da Ju. Quero agradecer, aliás, a todos vocês que estão participando. A Júlia fala o seguinte: a ideia de masculino e feminino é uma construção social. E eu concordo com você, Ju. E a Mari está trazendo a seguinte leitura. A biologia diz e prova que somos nuances entre o masculino e o feminino. Existem tantas variantes, a testosterona não define a masculinidade. E aí, Henrique, conta aí, o que você acha? Porque a fala da Mari está bem interessante aqui também, e a da Júlia também, né? Tá, todas as falas muito boas. Olha só, vocês sabem quando é o dia da mulher? Que dia que é o dia da mulher? Todo mundo sabe, né? 8 de março. E o dia do homem? 15 de julho, porque é o meu aniversário. 15 de julho, dia da mulher? O dia do homem é 15 de julho. Dia de julho. Eu sei porque é meu aniversário. Então, e o mês do homem? É o mês de novembro. Mês de novembro. Mas não são todas as pessoas que sabem, né? Ou seja, o homem, ele está muito nessa característica, eu gostaria de chamar o Ed para isso. Ed, os homens ainda estão na característica do herói. E naquela frase que diz que o homem tem que ser grande, o homem tem que ser o herói. Então, é confundido, e temos um vídeo de um participante que eu acho que vai trazer essa discussão. Nós confundimos ainda homem com masculino. Ou seja, o fato de o sujeito nascer com o pênis é determinação de masculinidade, mas não necessariamente. Ou seja, é uma função. E o feminino é uma outra função. A mulher, né? A mulher e o homem são funções do corpo, da biologia, como disseram. Mas e o masculino, como disse como que é o nome dela? A Júlia? A Júlia, é isso. A Júlia disse, a Mari disse. Ou seja, não é um pouco disso, Ed? O que você acha? Sim, totalmente, né? A gente acho que sem entender, sem compreender totalmente, fomos educados, adestrados
a entender essa figura do homem e essa masculinidade a partir de uma agressividade, de uma certa conduta de virilidade, de dominação, e o que a gente acaba, né, se deparando com uma masculinidade assim bastante frágil, né, que denota, na verdade, no meu entendimento, uma grande covardia, um grande medo, né, que existe, né, que permeia essa imagem do masculino e, de alguma forma, assim, nos deixa desumano, né? É uma total desumanização, né, da pessoa. Quando você quer colocar ela dentro dessas caixinhas, o que a gente acaba tornando assim, pessoas desumanas, né? Tanto homens quanto mulheres. E, assim, as nossas caixas, né, individuais, elas estão num momento assim acho que muito fértil para que a gente possa abri-las, acabar com esse silêncio que está aqui dentro de nós, aproveitar essa oportunidade, esse momento em que a gente transita de uma relação social, né, vertical para uma relação social de mais cuidado, autocuidado, mais horizontal, e de uma possibilidade maior de troca, né, de convivência e de conhecimentos novos, de apreciação do outro, acho que esse é um momento, né, importante para que a gente possa, primeiro, falar sobre isso, criar esses espaços para desconstruir essa imagem que foi, como você disse, né, introjectada em cada um de nós, a partir de vários ambientes, né? O familiar, um ambiente escolar, um ambiente da nossa religiosidade, o que a mídia, a comunicação nos apresenta também. Nós acabamos sendo, de alguma maneira, adestrados a entender, olha, para o homem o caminho é esse, para a mulher o caminho é aquele. Todavia, a gente entende também que, assim como existe o homem e a mulher, e são diferentes, né, existem também homens diferentes. Essa que é a grande questão da parada, né? Tentam nos colocar num único copo, numa única caixa, numa única possibilidade, mas a gente consegue hoje, depois de tanta dor, depois de tanta dificuldade, entender que existem homens com características tão diversas, que a gente fica até, uau, né? Como que Sim. essa coisa é tão maior que a gente, né? Por que o homem não pode chorar, né? Eis a questão, exatamente. Eu vou aproveitar a tua fala, Ed, e trazer aqui uma outra fala do Marcelo, que tá... O Marcelo parece que discordou, né? Ou ele concordou? Eu não entendi, parece que ele discordou. Eu acho que é um discordar meio concordar, vamos ver. Porque a Mari também... Mas a gente tem que dar voz a todos, eu acho que isso é ótimo. Tem que discordar também. O apego a essa crença de que não existe essência masculina ou feminina esvazia o significado da masculinidade e da feminilidade, a tal ponto que associar masculinidade a homem e feminilidade a mulher, hoje em dia parece uma violência. E aí, em contrapartida, eu vou trazer outra fala, que é da Mari. Existe sim a essência de masculino ou feminino, porém, existem as diversidades. E é essa diversidade que deve ser aceita dentro da normalidade cultural e social. E aí eu acho que pode fazer, porque eu acho que a gente está pensando a mesma coisa. Eu vou trazer uma questão para você, para todo mundo, para nós pensarmos juntos. Se nós somos definidos a partir dos nossos parentais, das relações sociais, vamos fazer uma fantasia aqui, vamos viajar um pouco. Aquilo tudo que vocês conhecem como masculino fosse dito que era feminino. E tudo aquilo que é feminino fosse dito que é masculino. Ou seja, vamos inverter. Ou seja, desde que você nasce, aquilo que é masculino é do feminino e aquilo que é masculino é do feminino. E vice-versa. Ou seja, vocês percebem a complicação? Só por essa questão a gente já entende o quê? O que vocês conseguem entender?
que há uma questão introjetada, uma questão social do que é uma coisa e do que é outra. Então, numa determinada época, por exemplo, os gregos, Platão, os gregos da antiga Grécia se relacionavam com os seus garotos que eles ensinavam. E isso não era tido como gay. Então, naquela sociedade, aquilo era uma situação social. E as mulheres tinham um papel desprivilegiado, sim. Mas para aquela sociedade, isso era uma normatização. Então, as sociedades mudam. E a nossa ideia muda sobre uma coisa e outra. Então, vale essa reflexão. Eu vou aproveitar, já que o Henrique chamou vocês para essa reflexão, e vou trazer agora um vídeo de um dos nossos participantes para vocês também ponderarem um pouquinho a leitura dele sobre o masculino. Então, fiquem aí agora com o depoimento do Daniel. Olá, me chamo Daniel Villanova, sou formado em Administração de Empresa e em Teologia. Fui convidado a falar sobre o homem. Olhando para o homem a partir dessas duas visões, iniciando na questão administrativa, eu posso dizer que o homem, ao longo do seu tempo, ao longo dos séculos, ele foi sendo desenvolvido a partir de uma demanda já desenvolvida ou pré-formatada para ele. Então, quando nós olhamos para esse homem no século XXI, nós já temos toda uma estrutura desenvolvida pela sociedade de cumprimentos de ordem. E quando nós olhamos para esse homem dentro de um aspecto teológico, onde nós falamos, estudamos sobre o ser luminoso, sobre a espiritualidade, a alma, onde nós temos alguns outros envolvimentos que não estão diretamente relacionados a esse homem formado a cumprir tarefas e a desenvolver tarefas, nós criamos conflito. E esses conflitos nós podemos perceber ao longo do tempo que ele tem alterado o comportamento desse homem. E quando eu falo da alteração do comportamento, é justamente porque esse homem, ao longo dos séculos, ele foi suprimido de suas questões pessoais ou dos seus sentimentos ou da sua espiritualidade, justamente por conta de uma formatação. E eu vou dar alguns exemplos aqui rapidamente. O homem não chora. O homem é o provedor único da casa. O homem deve cumprir isso, deve cumprir aquilo. E é interessante que quando olhamos para esse desenvolvimento da construção desse ser, nós podemos perceber que, em muitos momentos, esse homem é abstraído de outras funções ou de outras atribuições, como, por exemplo, da educação dos seus filhos, da construção da educação dos seus filhos. Porque esse homem precisa casar, precisa ser homem em primeiro lugar, precisa casar, precisa desenvolver uma família, precisa ter filhos, precisa ter dinheiro para pagar as despesas familiares. E esse homem acaba sendo tirado, sendo suprimido do homem algumas outras possibilidades ou alguns outros afazeres, podemos chamar assim, desse homem, desse ser que chora, desse ser que tem medo, desse ser que tem vontades, e muitas das vezes essas vontades são suprimidas justamente por conta desse desenvolvimento já pré-estabelecido da formação mental deste homem. Então, falar do homem dentro de um aspecto mais profundo, nós temos muitas outras áreas a qual nós podemos aqui falar e descortinar em si. Então, eu trabalho com um grupo caseiro de homens, onde ali nós temos a oportunidade de nos construirmos, de falarmos das nossas aflições, de falarmos das nossas dúvidas, de tirarmos as nossas dúvidas e de nos construirmos com o outro. Então, esse homem, esse ser, ele precisa se construir. E nós só somos o que somos a partir dos outros. Porque a nossa construção de ser depende da construção do outro. Em que aspecto? No aspecto da relação. Então, quando este homem, ser pré-formatado para desenvolver
é tirado ou é suprimido dele a possibilidade do ser homem, não na palavra, mas em todos os aspectos ao qual ele tem da sua complexidade, nós caímos em grandes problemas, como nós temos vivido, onde esse homem simplesmente se desconhece, não se conhece, não se experimenta e, consequentemente, não sabe quem ele é. Olha só. E eu vou aproveitar esse finalzinho da fala dele, porque eu acho ela bastante instigante. Eu acho que no modelo de sociedade que a gente está desenvolvendo, chegando agora, nessa história de horizontalidade, ninguém vai se conhecer ou ninguém vai se reconhecer. É um momento que a gente está realmente aprendendo a quem é o quê, como se comporta essa sociedade, quais são as nossas ações nesse ambiente, e até quebrando totalmente essa hierarquia, né, esse paradigma do patriarcado, onde você tem modelos muito bem definidos e, de repente, a gente descobre que não, a gente não precisa seguir tantas regras, a gente pode realmente ampliar os nossos horizontes e os nossos olhares sobre as possibilidades de ser homossexual, de ser heterossexual, de ser o que você quiser ser. Isso que eu acho mais gostoso nesse século XXI, e que bom que a gente está chegando nesse patamar, nesse leque gigantesco de possibilidades de você conseguir se encontrar em mais de uma opção, em mais de uma possibilidade de ser. Não sei o que vocês pensam, mas essa é a minha fala com relação à leitura dele, é muito nesse perfil. Que bom que a gente está assim, porque a gente precisava ter esse chacoalhar a sociedade nesse formato para a gente se redescobrir, para a gente entender que é tudo novo, de novo. E é assim que a gente consegue mudar e melhorar, né? Quem lembra dos burgos e dos reis franceses? Quem fizer uma pesquisa aí rápida no Google sobre como eles se vestiam, já vão se deparar com um tipo de masculino bem diferente do convencional, do que a gente entende aqui. Ou seja, eles se vestiam com uma forma bem feminina, tanto com maquiagens, com batom, com roupa, se arrumavam muito. É muito diferente. Com isso, o nosso debate aqui não é se uma coisa é certa ou se é errada. O que nós estamos debatendo aqui sempre, na verdade, é trazer a discussão para frente, para a luz da discussão, da conversa, e lembrando sempre que na Grécia um convite a um debate, a um diálogo, era sempre aquele que tinha capacidade de entrar num debate, num diálogo, para sair diferente, não para tentar convencer o outro das próprias idiosincrasias. Então, e eu vou aproveitar a tua fala, Henrique, porque o Jorge Vinícius trouxe uma ponderação que eu acho interessante, porque você falou sobre o Jung quando a gente estava nos bastidores do programa, e ele está trazendo essa leitura do Jung. Então, aí vai para quem está em casa acompanhar. O Jorge fala o seguinte: a ânima e o ânimos são descritos na escola de psicologia analítica de Carl Jung como parte da sua teoria do inconsciente coletivo. Jung descreve o ânimos como o lado masculino inconsciente de uma mulher e a ânima como o lado feminino inconsciente de um homem, cada um transcendendo a psique pessoal. E aí eu vou pedir e o Jorge continua com: a masculinidade é um fator cultural e o papel social do homem na família é fator social influenciado pela sua cultura, religião, família, tradições e política. E aí eu quero primeiro que o Henrique me traga um pouquinho dessa leitura do Jung, porque a gente comentou sobre ele nos bastidores, e na sequência eu quero muito saber a opinião do Ed sobre essa leitura que eles estão trazendo aqui, até porque o Daniel é amigo seu, né, Ed, pelo que a gente está sabendo. E eu quero muito que você traga essa leitura também dentro da fala dele. Então, Henrique, primeiro me traz essa sua observação sobre Jung aí, dentro do que o Jorge falou, por favor. Olha, eu vou trazer mais um problema aí para todo mundo. Ó. Eu vou falar do Nietzsche, do Zaratustra de novo. Zaratustra, para quem leu o livro, para quem não leu, recomendo, ele fica 10 anos na montanha, quando ele desce, ele olha para o sol.
numa tentativa de comunicação, ele diz para o Sol que o Sol não existiria sem ele. E é verdade, porque ele só pode elogiar o Sol existindo. Mas o Sol, muito mais antigo e com muito mais tempo, não precisa da aprovação dele. Ou seja, o mundo que nós conhecemos é o mundo que nós podemos, é o mundo possível. E esse mundo muda, posições mudam, civilizações se alteram. Homens saíam para caçar, homens trabalhavam mais. Agora, homens ficam em casa e cuidam das crianças. O papel foi alterado. Para esses homens que ficam em casa trabalhando, talvez esse seja um lado feminino que veio à tona, talvez não, mas para aqueles que olham para talvez esse homem com algum olhar, com um conceito pré-existente, podem pensar que isso não é coisa de homem. Mas aí vem a grande pergunta: o que é coisa de homem e o que não é? Então, essa é a questão toda. O que são coisas? Quem determinam as coisas? Como que nós decidimos se uma coisa é ou não é? E nesse debate, Ned, eu acho que isso que é o que enriquece a nossa discussão hoje, que se a gente conseguir sair hoje, pelo menos entendendo que as posições foram determinadas antes de nós, já é uma grande posição. A gente não está falando do fator da biologia, a gente está falando de uma posição, e elas se mudam, elas mudam o tempo todo. Verdade, acredito que elas mudam, sim. Acredito, sim, que essa determinação, ela vem sobre nós com um peso grande, de que é assim, ou é desse outro jeito. Homem não chora, homem tem mais libido, o homem é mais ativo na relação, o homem é dominador. Agora, acredito também que no inconsciente coletivo existe, sobre cada um de nós, um questionamento sobre isso. Porque há uma simbiose nessa questão do masculino e do feminino. Como o Jorge também colocou aí, existem características nossas que são só nossas e são um pouco mais ligadas ao feminino. Assim como eu também conheço mulheres que são femininas, exatamente associadas ao que a gente entende como masculino. Então, assim, trazer para hoje, eu acho que uma definição, um posicionamento firme acerca do que é para todos, eu acho um tanto precipitado. Cada um tem essa percepção de quem se é, e é necessário que haja isso. É necessário que cada um mergulhe em si para poder entender, né, se questionar e entender, olha, até onde, né, isso aqui, quem sou eu? Né? Que tipo de homem sou eu? Que tipo de características eu tenho e que isso vai reverberar para os outros como uma característica de homem? Agora, e quais são as características do feminino, aparentemente, inicialmente do feminino, que eu tenho, e que isso pode reverberar para o outro de uma forma diferente? Não, esse cara aí é meio duvidoso. Agora, quem é que tem que ter, né, essa firmeza de caráter, essa firmeza de postura? Acho que é cada um de nós. Você ser uma pessoa emotiva, ou você ser uma pessoa um pouco mais conectado com o universo feminino em alguns aspectos, não quer dizer que você vai ser menos homem. Não é isso, não é disso que a gente está falando. Existem, sim, e cada um vai poder... No primeiro momento, eu acredito que as pessoas negam isso e fogem desse confronto. Mas se fizer uma leitura um pouco mais aprofundada, vai entender que cada um de nós tem algumas características que são associadas ao gênero, né, imediatamente contrário, mas que existem ali uma mistura, né, de energias, né, uma simbiose mesmo, e que a gente deve procurar se respeitar dentro desse universo, se colocar dentro desse universo sem medo, sem reservas,
e continuar fazendo essa reflexão, trocando essa ideia, trocando com as pessoas, porque assim, é cansativo, você tentar se enquadrar num modelo que não é o seu, tanto para lá quanto para cá, né? Muito bom isso que o Ed falou aí sobre o cansaço, o peso que se carrega tentando corresponder a uma expectativa do outro e da sociedade. Ô, Júlia, temos um participante que está 2 horas, está 2 da manhã, onde ele está? Quem foi que escreveu? Tá longe, hein? Tá longe, né? 2 da manhã? Tá bem longe, né, Ed? Caiu a conexão. Mas a ideia justamente é essa, Ed. E todos vocês que estão nos assistindo, ó, você que está no carro, você que vai nos assistir também em outro país. Voltou, Júlia? Espero que vocês estejam... Boa pergunta. Lene, responde. Lene Santos. França, Paris. E pra a gente, cidade... onde você está só. nesse momento? Qual é o seu país? Por exemplo, a França nos mostra... O que a França nos mostra? Pelo menos na minha percepção, a França mostra o quanto o homem é capaz de construir coisas. Quanto o homem pode alcançar de glória, ou seja, ele constrói uma torre, aquela torre é imensa. E foi um homem que construiu, não foi a natureza. Então, a capacidade do homem como espécie, tá? Nesse caso, não do homem... a questão do masculino em si, mas o homem como ser. Então, como nós somos capazes de construir coisas e de pensar sociedades. Somos capazes, assim, desculpa aqui entrar aqui, né? Pode entrar. E a gente tem tantos pontos a tratar. Alguma coisa? Não sei, tô ouvindo aqui alguma coisa aqui. Alô? Alô? Conexão, né? Tudo bem? Uhum. Alô? Bom, vamos lá. Pode fazer uma reflexão assim, eu acho que a gente emprega bastante tempo e energia ainda, né, nessa definição. Quando o homem é tão grande e capaz de criar tantas coisas, a gente ainda pega muito tempo nessa definição do que é homem, do que não é, do que é masculino, do que é feminino. E, todavia, assim, eu entendo que, às vezes, a gente está perdendo algum tempo quando a gente não consegue entender o que está acontecendo com esses homens, na verdade. Né? O que está acontecendo com ele, qual é o movimento que está acontecendo enquanto nós queremos definir essas posturas, né? e comportamentos. Então, assim, você vê aqui em pesquisas que são feitas aqui no Brasil, mostra-se para a gente que 83% das mortes, né, por homicídio ou por acidente, em 83% desses casos, são homens que estão ali. É importante pensar nisso, né? Que a gente tem uma leitura hoje do homem, o homem tóxico, o macho palestrinha, e parece que o homem, em algum momento, se apresenta como o problema social, o maior problema social. E não é bem isso que se quer trazer. Bom, existe sim um problema de sociedade que a gente está tentando superar, né, a partir do patriarcado, do sistema, mas existe sim um homem que também está sofrendo dentro disso. Né? A gente morre muito, né? O tempo de vida do homem é aproximadamente, dentro do Brasil, assim, dentro de pesquisas feitas, 7 anos menor do que o tempo de vida de uma mulher. Por que isso? A gente se pergunta por que os homens se suicidam 4 vezes mais, né, do que as mulheres. 17% deles lidam com algum nível de dependência alcoólica. Né? Essa dependência alcoólica, por exemplo, é uma coisa que está muito presente nas nossas famílias. E a gente se pergunta por que a gente está, né, dentro desse estado. Eu quero trazer aqui também, né, uma informação de que assim, cerca de 30% hoje eles enfrentam assim, algum tipo de problema com relação à ejaculação precoce, isso aí dentro da sexualidade, né, ou de uma disfunção erétil.
como é que a gente fala desses temas na individualidade? Como é que o homem coloca isso para fora? Já que o homem não pode demonstrar, né, essa fraqueza, essa humanidade dele, né? Como é que a gente coloca, como é que a gente faz, como é que a gente conversa entre a gente para poder resolver esses problemas? Porque muito antes do gênero, das características, existe um ser humano em cada um de nós, né? Assim, a gente fica muito exposto e vulnerável e muitas vezes não está olhando para esses números, né, para ver como que a gente está lidando com isso, né, qual é a nossa responsabilidade, o que devemos fazer por nós, pela nossa saúde mental, por exemplo. Né? Então, assim, muito importante, Ed, isso que você está trazendo, viu, Ed? Essa ponderação, porque os homens, desde a infância, ou seja, o homem não é levado no urologista. Eu vou aproveitar a tua deixa. Lá temos uma pausa no sinal aqui. Júlia? Eu vou aproveitar essa deixa, Ed. Henrique. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer agora, já que o Ed falou muito da questão psicológica, que eu vou trazer agora. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Leonardo, sou formado em Psicologia pela PUC Minas Coração Eucarístico, né? Atualmente trabalho com consultório e há 10 anos eu sou coordenador de grupos reflexivos de violência de gênero. A convite da Júlia, né? Ela me fez o convite para falar um pouco do tema masculino e é um tema que eu trabalho, né, há muito tempo, né? A gente fala de masculinidades, né? A gente usa esse termo. Eu trabalho na coordenação de grupos reflexivos com esses homens e é algo que a gente aborda bastante, né? A questão das masculinidades, né? Tão importante nesse trabalho quanto buscar a responsabilização desses homens é a gente trabalhar a questão das formas de ser homem, né? Como que a gente vive numa cultura, né, onde a gente é educado o tempo inteiro para não levar desaforo para casa, né, com tipos de masculinidade hegemônicas, né, e como que isso gera sofrimento, né, aos homens e a todos que estão à sua volta. Como que faz, né, como que uma educação onde a gente não pode levar desaforo para casa, né, onde muitas vezes o pai fala com a gente, se você apanha na rua, você apanha em casa. Como que esse tipo de educação ou as formas de socialização masculina acabam colocando nós homens em situações de extrema vulnerabilidade, né, tendo que se colocar em prova a todo momento, né? E aí uma das funções desse processo reflexivo nos grupos é justamente a gente ajudar esses homens a entenderem como que eles estão reproduzindo esses papéis estereótipos de masculinidades e aprender a exercer papéis mais flexíveis, né? Onde as masculinidades possam ser mais flexíveis, né? E não tem essa rigidez toda, né? Que acaba colocando a gente em situações cada vez mais vulneráveis, né? E mais expostos, né? A situações de risco, né? Não só expondo a gente, mas expondo a quem está à nossa volta, né? Bom, um pouco do que eu queria falar do meu trabalho. Espero ter, né, assim, contribuído aí para a discussão do tema. Quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, tem um link lá no Instagram, que é Leonardo Psicólogo Clínico, tá bom? E tem o site do Instituto Alban, que é institutoalban.com.br, tá bom? Um abraço a todos e todas e muito obrigado. Até mais. Show, voltamos. Ouvindo, Ed? Vocês estão me ouvindo? Eu estou aqui. Boa, olha só, e dentro daquilo que você estava falando, Ed, de como esse homem, né, ele foi, de uma certa forma, está sendo já há alguns anos, algumas décadas, deixado marginalizado, né, ou seja, tem uma posição desse masculino, desse homem,
que é negligenciado desde a infância, ou seja, o homem aprende na rua, o homem não tem com quem perguntar, vai perguntar na rua com os amigos, ou seja, nessa posição, como a gente está falando do masculino e do homem hoje, na certa ideia do masculino, esse homem precisa, as famílias precisam entender desde cedo que é importante educar esse homem, educar num novo formato, ou seja, estamos saindo dessa verticalidade para a horizontalidade. E tem o autor George Forbes, que ele diz que nossa sociedade está desbussolada. O homem está desbussolado. Por quê? Porque perdemos já há alguns anos, não é de agora, não é recente, não. Não é tão novo, né? Tem aí, é recente, mas já tem uns 20 anos que nós estamos saindo dessa posição vertical. E os homens estão ficando solitários. Uma solitude tem tomado conta também desse homem moderno. E essa solitude também por não saber qual é a posição que ele deve exercer e como suprir todas essas expectativas, ou seja, nesse assujeitamento do masculino e também do feminino, que até outro dia a mulher se sujeitava à sedução e o homem a ser seduzido, isso já mudou. Então esse novo homem é como os nossos cidadãos sujeitos hoje, com mais idade do que nós, que pensaram que se aposentariam com 60 anos. Ou seja, a sociedade mudou. Essas pessoas estão tendo que reinventar a vida. E assim como o homem, os homens e as mulheres, nós temos que nos reinventar. É momento de nos reinventarmos, assumirmos uma posição que queremos e darmos conta disso. Então, isso pode assolar os homens e mulheres, essa questão da solidão e solitude. E tem assolado muitos homens, né, Júlia? Alô, Júlia? Acho que travou. Nós vamos ter mais um vídeo agora, que é o vídeo do Márcio, se eu não me engano. Fiquem com a gente, viu? A solidão é uma condição da nossa existência, mas as pessoas têm verdadeiro pavor em relação a essa palavra. E eu entendo, porque existe um condicionamento em toda a vida para que nós tenhamos sempre alguém ao nosso lado. Nós nascemos prematuros e quando nascemos, se não tiver a presença de um adulto, com certeza a gente morre. Ou seja, esse condicionamento, ele nasce conosco porque nós precisamos de ajuda e depois ele vai sendo reforçado em várias situações. E isso se estende, né, para várias áreas da vida, incluindo os relacionamentos. E talvez o grande problema dos relacionamentos é que as pessoas procuram outras pessoas para se relacionar, não, digamos, por amor, mas para que essas outras pessoas tapem buracos e feridas emocionais que existem dentro delas. E com isso elas fogem da solitude, que é aquela satisfação pela própria presença, é o amor próprio. E com isso, a gente vai sempre buscando nos outros a solução para os nossos problemas. Pessoas que fogem da solidão para simplesmente curar feridas emocionais, a chance dessas pessoas serem felizes nos relacionamentos é muito pequena. Por isso que você precisa se priorizar. Você precisa se colocar como prioridade da sua vida. Para quê? Para que você aprenda a se amar, para que você aprenda a se gostar. Aliás, a autoestima é a base para a grande transformação de vida que talvez você queira. Autoestima é que vai gerar em você a confiança. Porque através da confiança, quando eu confio em mim, porque eu gosto de mim, porque eu me basto, eu entro em ação. E é a ação que gera a transformação. Apenas quando eu consigo entrar em ação é que eu posso verdadeiramente transformar a minha vida. Então, olha para isso. A sua solitude, ela pode e deve ser construída. E aí eu achei muito legal, porque é exatamente o que a gente estava falando com relação à solitude e solidão, dentro desse ambiente, que é uma desconstrução coletiva, na verdade, né? Acho que o espaço que a gente se encontra hoje, dentro dessa visão que a gente sempre comenta do Terra 2 e tudo mais, ela é uma desconstrução constante. E eu acho que é isso que é o ponto positivo nessa história toda.
porque aqui nos nossos debates, a Mari até traz uma fala muito legal, que é a seguinte: existem, obviamente, as características biológicas que diferenciam o masculino do feminino. A discussão seria não classificar características femininas com fraqueza e nem a masculina a poder ou truculência. E eu acho que no final da história, esse programa está querendo muito trazer essa leitura de que existe masculino e feminino, a gente não quer, que até teve uma colocação bem interessante aqui, que ninguém tenha que pedir perdão a ninguém, a gente só quer o respeito, que as trocas sejam feitas de forma igual. Então a gente está aprendendo a entender que se você escolheu uma opção sexual, se você escolheu agir de uma forma, ok, desde que essa forma, essas características respeitem as formas e características do próximo e que elas não diminuam, né? Então, é como o Henrique até comentou, a gente trouxe uma leitura com relação a algumas culturas. Tem mulheres que vão se identificar dentro de um perfil cultural e vão aceitar aquelas colocações dentro da sociedade, dentro da religião e assim por diante. Já outras não. A questão é como a gente vai lidar com as que não querem estar dentro desse ambiente. E elas têm que ter essa liberdade de não querer estar e de não querer fazer parte daquilo ali. E o mesmo vale para o masculino. Então, acho que a história toda dentro do nosso programa hoje é essa questão da gente repensar os lugares onde a gente foi colocado e os lugares onde a gente verdadeiramente quer estar. Então, Henrique, por favor, traga suas ponderações finais, que nós estamos chegando à nossa 1 hora de programa já. Bom, eu agradeço a todos vocês, a Ed, ao Márcio, ao Leonardo e o Daniel, e ao Ed, e a Júlia, minha parceira aí de programa, a todos vocês que participaram. Penso que toda tentativa, quero refletir com vocês, toda tentativa de um sujeito de tentar ponderar sobre a vida do outro, como ele deve ser, como deve se expressar, talvez seja uma tentativa para se manter vivo e fixado numa determinada época e pensamento. Ou seja, toda tentativa de tentar desconstruir o outro, olha, escapa à sua própria mudança. Ou seja, que medo, que movimento é esse que eu preciso que o outro seja parecido comigo para que eu me sinta melhor? Então, essa é uma reflexão que eu trago para vocês. E até o próximo programa, né? Agora, e o próximo vai ser tão bom quanto esse, gente. Não se preocupem, que o nosso, para quem está chegando agora, lembrem que no próximo programa a gente traz um filme que vai falar exatamente sobre o masculino. Logo, logo eu trago o nome do filme para vocês. Ed, quero agradecer a tua participação, agradecer você estar aqui presente com a gente novamente, né? Agora, através como convidado. E eu queria que você trouxesse as suas últimas falas aí e deixar o teu contato também. Para quem não sabe, o Ed é artista de lettering e faz um trabalho incrível nessa arte. Então, Ed, muito obrigada e suas últimas palavras aí. Obrigado, Júlia, Henrique. Eu sou artista de lettering, vai encontrar ali no meu perfil Edivandro, _Damasceno, vai encontrar ali muita coisa relacionada à arte, mas também muita reflexão, algumas ponderações que eu faço e algumas reflexões acerca da vida, né, como um todo. Bom, para finalizar isso aqui, agradecer esse espaço de reflexão, com muita demanda, né, um tempo muito escasso para muita demanda. Sim. Mas pensar assim, como que é rico isso, né? Eu, particularmente, não pensaria há 3, 4, 5 anos atrás em poder falar sobre isso. Encontrar esse espaço para poder fazer reflexões as mais diversas, fazer essa construção dessa masculinidade minha, pessoal, dessa masculinidade coletiva, dessas possibilidades de masculinidade que a gente quer discutir, que a gente precisa botar para fora, né? É muito importante a gente fazer isso. Então, assim, se a gente for pensar que as mulheres vêm se organizando ao longo de muito tempo, talvez 100 anos, um pouco mais, um pouco menos, e ainda não encontraram todas as respostas e os espaços devidos e necessários para elas, então, assim, a gente deve olhar com muita esperança esse momento desses últimos anos aí que a gente tem encontrado esse espaço de questionamento sobre essa masculinidade posta,
sobre essa masculinidade que acaba sendo danosa para as pessoas, para as nossas mulheres, para os nossos filhos, mas que, primeiramente, são danosas a nós mesmos. Né? Então, assim, essa possibilidade de olhar para o nosso interior, o quanto nós, homens, temos sofrido para encontrar o nosso lugar, e ainda hoje precisamos nos posicionar de uma forma mais abrangente, mais aberta, para que continuemos, né, tendo a nossa valia, o nosso valor social, pois isso é de muito valor. Eu fico muito esperançoso e peço vocês, nossas mulheres, né, mulheres e meninos, meninas, tenham esperança nisso, né? Acho que a gente pode construir muita coisa legal ainda a partir desse espaço que a gente está se permitindo entrar, a partir desse silêncio que a gente está buscando acabar com ele, né? Colocar essas vivências e experiências para fora. Beleza? Beleza, muito obrigada, Ed, por tudo. E eu concordo plenamente contigo, o tempo é muito curto aqui, e eu acho que um dos programas que eu mais gostei também falava exatamente sobre isso, sobre essa relatividade de tempo. Eu quero deixar o convite para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir. Na segunda-feira da semana que vem, ao vivo, a gente vai estar fazendo uma análise do filme Ataque dos Cães, de Jane Campion, que, por sinal, ele ganhou o Oscar com o filme O Pianista, se eu não me engano. Então, fica o convite para vocês, para nos acompanharem na semana que vem. Quero agradecer de antemão a todos que estão mandando mensagem, a todos que participaram. Muito obrigada pela presença, pelas ponderações e colocações de vocês. E deixar aqui um pedido, que é para vocês colocarem aqui nos comentários quais os outros temas que vocês gostariam de ver. A gente está começando a definir o nosso calendário de 2022, a gente quer muito saber o que vocês gostariam de ver comentado aqui, ver trabalhado aqui, enfim. Então, tragam para a gente ideias, sugestões, dicas, o que vocês acham que é pertinente. E agora eu vou aproveitar já e agradecer em especial a Flávia Oliveira, porque ela é a nossa cantora aqui do programa, e ela trouxe essa música muito linda, que ela não tem um tema tão específico relacionado ao masculino, mas eu acho que ela é muito interessante e importante justamente por tudo que a gente comentou aqui, que é a música Amor para Recomeçar, do Frejá. Então, muito obrigada novamente a todos pela presença, uma boa noite, um bom final de semana, uma boa semana para vocês, e a gente se encontra no próximo Libera Libido. Tchau, gente. Obrigadão. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar, para recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar, e que tenha até inimigos, para você não deixar de duvidar. Quando ficar triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar, para recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. Mas que você diga a ele, pelo menos uma vez,
quem é mesmo o dono de quem? Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar. Eu desejo que você tenha a quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar. Para recomeçar.